abraço, meu irmão. Glória a Deus. Tem radical aí? É isso aí, pra gente acordar, né? Acho que é a primeira vez que eu vou pregar 3 horas da manhã. E acho que é a primeira vez que eu vou pregar 2 sermões em menos de 12 horas. Então, glória a Deus. Então tem que ser radical, né, gente? Tem que ser radical para isso. É uma alegria, então, a gente estar aqui mais uma vez na nossa igreja, nesse púlpito, para trazer a palavra do Senhor. E aproveitando a canção que nós fizemos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. E nós vamos conversar um pouco sobre a história dessa mulher samaritana que teve um encontro transformador com Jesus. Nós vamos fazer aqui uma viagem nesses versículos, do verso 1 até o verso 26, só que eu não vou poder ler tudo de uma vez agora, né? Mas nós vamos aqui apenas destacar os versos, cadê? Deixa eu só achar aqui. Os versos 24, 25 e 26, para esse momento. E aí, ao longo do sermão, nós vamos conversando e destacando alguns versículos, tá bom? Versos 24, 25 e 26. Para os irmãos aí que estão me ajudando na projeção, eu estou usando a versão NVI, tá bom? Para facilitar aí para todo mundo. Então, versos 24, os irmãos acompanham comigo. Jesus já conversando com a mulher e explicando para ela sobre a adoração. E aí ele diz assim: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias vem e que é chamado Cristo. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Palavra de salvação, glória a ti, Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez estamos diante da tua palavra e te pedimos, Senhor, que o teu Espírito venha sobre nós para trazer vida nas áreas da nossa vida que ainda precisam, para trazer luz àquilo que precisa de luz. Senhor, que teu Espírito nos ilumine a tua verdade e sejamos transformados, que seja um encontro transformador com o Senhor, no nome de Jesus, amém. E o título do nosso sermão é justamente o que eu acabei de falar na oração: um encontro transformador, um chamado transformador de Jesus. Meus irmãos, quando a gente dá uma olhada nesse capítulo, e desde o primeiro verso, a gente vai entendendo algumas coisas muito interessantes. Jesus, tinha uma intenção de passar por Samaria. Aqui, Jesus, quando ele toma conhecimento nos versos 1 ao verso 6, que eu não li, mas os irmãos vão dando uma conferida enquanto eu vou falando. Jesus, ele toma conhecimento que os fariseus, eles estavam atentos, de olho no ministério que ele estava desenvolvendo. E o ministério de Jesus ainda não era totalmente público, ele estava começando o ministério dele, e ele já estava ficando conhecido por realizar milagres, curas. Então, os fariseus ficaram atentos ao que Jesus estava fazendo. E aí Jesus decide voltar para Galiléia, da onde ele era. E ele passa por Samaria. É isso que a gente vê nessa primeira parte, que são os versos 1 ao 6, que vão contextualizar esse encontro em que Jesus tem com essa mulher samaritana. E é interessante porque Jesus escolheu passar por Samaria, não foi uma questão geográfica, não era mais fácil passar por Samaria, não era um atalho, ele não estava cortando o caminho, não era estratégico, ele estava fugindo para evitar um encontro, não, pelo contrário, ele queria passar por Samaria, porque ele tinha um encontro com uma mulher, e que através dessa mulher, ele ia alcançar pessoas naquela região. Interessante isso. Jesus escolheu um caminho que
provavelmente se tivesse um táxi, um Uber, se alguém tivesse com ele, mas Jesus, esse caminho aí não é o melhor não, vai gastar combustível, vai demorar mais para chegar. E aí Jesus falaria assim, não sabe de nada, não sabe de nada do que eu quero fazer. E é exatamente isso que acontece aqui. Jesus então, ele dá essa estratégia de passar por Samaria, porque ele tinha um chamado transformador para fazer na vida daquela mulher, e que não transformaria somente a vida dela, mas todos os outros os quais aquela mulher se encontrou. E é interessante que essa região, ela era não só estratégica, pelo fato de que ele queria encontrar com aquela mulher para alcançar pessoas, mas também porque aquela cidade em que ele passa ali dentro de Samaria, se chamava Sicar, e essa cidade, ela tinha uma herança histórica do povo de Israel, e lembrando que os samaritanos, eles tinham uma animosidade, para não dizer inimizade, também histórica, no tempo do Velho Testamento, quando houve a divisão do reino do norte e o reino do sul. O reino do sul fica aí com a Judéia, com Jerusalém, que são os conhecidos judeus, e o reino do norte tinha os samaritanos, e havia uma briga, porque Jerusalém tinha o templo, e os samaritanos ficaram sem o templo, e eles batiam no peito que tinha um monte de adoração. E a mulher depois, mais à frente, vai falar sobre isso com Jesus. Mas é interessante que essa cidade, Sicar, ela tinha essa herança histórica, que era o poço que Jacó construiu e que era usado até naquele tempo ainda, para abastecimento de água. E aquela mulher estava diante de um poço, e ela estava indo recolher água, pegar água. E Jesus estava ali, e era o poço de Jacó. E esse é o cenário, e esse é o contexto que vai preparar esse encontro transformador, porque quem tem encontro com Jesus sai transformado. Quem tem um encontro com Jesus sai de alguma forma mudado, aperfeiçoado, corrigido, melhorado, vamos dizer assim, convertido. Então, esse é o cenário que a Bíblia apresenta, que o Evangelho de João, no capítulo 4, apresenta do verso 1 ao verso 6. Todo mundo pegou direitinho? Aí nós vamos ao verso 7 ao 14, e vamos dar uma olhada rapidamente. Jesus, ele está cansado da viagem, então ele resolve pedir água samaritana. Vamos ver na Bíblia, vamos conferir aí no verso 7 ao 14, que ele começa a falar com ela. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Quer dizer, o apóstolo João ainda explica para quem não entende, não sabe a história, explica que não há amizade entre judeus e samaritanos. Aí vamos lá. Verso 10, Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. Quer dizer, Jesus está falando assim para ela, você não sabe com quem você está falando, e se você pedisse para essa pessoa, que no caso é ele, você receberia uma água viva. E aí então verso 11, a mulher disse, o Senhor não tem com o que tirar água, e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Ou seja, nós somos todos descendentes de Jacó, e estamos diante do poço de Jacó. Você é maior que Jacó? É interessante que no capítulo 8, Jesus tendo um embate com os fariseus, em outro contexto, Jesus vai dizer assim, antes de Abraão nascer, eu sou. Então Jesus não só era maior que Jacó, que era descendente de Abraão, mas Jesus afirma no capítulo 8, que ele é o eu sou, e por isso ele é maior que Abraão também. Interessante essa pergunta dela, e a gente que já sabe a história, sabe qual é a resposta.
E aí, Jesus então responde assim no verso 13. Jesus respondeu: quem beber desta água, essa água do poço de Jacó, é isso que ele está mostrando, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Apocalipse fala que do trono de Deus sai um rio de água viva. Um rio de água viva que aqui, nesse momento aqui, estava diante dela. Jesus é a fonte da água viva. Jesus se afirmou aqui a fonte de água viva. Vamos entender um pouco mais dessa conversa, né? Quando a gente está lendo esse trecho do verso 7 ao 14, a gente está vendo Jesus cansado, pedindo água para a mulher samaritana, e ela, então, através de um pedido simples de um homem pedindo água, gera uma conversa profunda, com assuntos profundos. E a mulher se surpreende com esse pedido pelo fato dele ser judeu e ela ser samaritana, o que já mostra que Jesus não tem, para Jesus não tem lado A e lado B. Para Jesus não tem panelinha, grupinho dali, grupinho daqui. Para Jesus todo mundo é de Deus. Para não sermos totalmente equivocados, na verdade, para Jesus tem até um lado A e um lado B. O lado dos que creem nele e o lado daqueles que não creem nele. Mas aqueles que creem nele, pode ser grego, judeu, gentio, samaritano, o que for, não importa. Para os que creem em Jesus, somos todos irmãos, membros de uma família. E Jesus aqui já demonstra isso, quando conversa com a samaritana. E demonstra também que a oportunidade de salvação, a oportunidade de beber da água da vida não é apenas aos judeus, mas também aos, naquele caso, inimigos dos judeus, os samaritanos. E para nós aqui é bênção de Deus, porque nós somos brasileiros e nós estamos bebendo de uma água que não se esgota, graças a Deus. Então Jesus, quando tem esse encontro com ela, e quando ele tem esse início de conversa com ela, ele mostra para ela assim: existe uma água que mata a sede e que ninguém nunca mais vai ter sede. E ela pensa: você é maior do que Jacó? E Jesus não responde igual respondeu para os fariseus no capítulo 8, dizendo: antes de Abraão nascer eu sou. Ele responde assim: a água do poço de Jacó não mata a sede, pode matar temporariamente, mas sempre tem que voltar para pegar mais. Mas a água que eu tenho para dar, essa mata a sede de uma vez só, e nunca mais vai ter sede. Então ele respondeu: eu sou maior do que Jacó. É isso que ele está dizendo. Você está falando com uma pessoa que é maior do que Jacó. E eu tenho água, esse tipo de água, essa água inesgotável, essa água que não tem fim e que mata essa sede de uma vez. E ela estava achando que estava falando de água. E Jesus estava falando de quê? De salvação. Da sede da alma dela, da sede de Deus que ela tinha, do vazio que ela tinha, e que a gente vai ver que ela tentou preencher de muitas maneiras, mas só teria uma forma de preencher: com aquele encontro transformador com Jesus. E aí vamos avançando no texto, dos versos 15 ao 19 agora, a gente vai ver a verdade sobre a vida da mulher. Jesus, ele vai revelar a vida da mulher e vai expor a sede dela. Por isso que ele ofereceu uma água da vida, porque ela tinha uma sede que era exposta nessa verdade, do verso 15 ao 19. Vamos ver? Vamos lá então? A mulher disse: Senhor, essa água da vida aí, dê-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Jesus estratégico. Ele sabia que aquela mulher, ela já tinha tido homens, maridos, vários, e aquele ali que estava com ela, que ele nem conhecia a princípio, ele não tinha se encontrado, mas ele era Deus, vocês sabem disso, ele sabia do que estava falando, ele estava chegando na sede dela, no pecado dela, que demonstrava a sede dela. Então ele estrategicamente chama seu marido, e aí ela responde: não tenho marido. Verso 17, Jesus então diz: você falou corretamente ao dizer que não tem marido, porque ela estava com um homem que não era marido. E o verso 18, o fato é que você já teve 5,
e o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que acabou de dizer, o que você acabou de dizer é verdade. Você não tem marido. Então ele revelou o quê? Ele revelou o pecado dela, mas ele não, presta atenção, ele não condenou-a imediatamente. É importante frisar que no próprio Evangelho de João, nos versículos dos capítulos anteriores, capítulo 3 e os capítulos anteriores, a gente tem uma informação muito importante. Quem crê no Filho será salvo. Está lá, está escrito. E quem não crê no Filho, já está. Não será condenado. Já está condenado. Ele não a condenou porque ela já estava condenada. Nós nascemos em pecado já condenados. Já experimentando da condenação, das consequências do pecado, em parte das consequências, o fato é que já temos uma sentença de pecado sobre nós, uma sentença, uma parcela do inferno, assim como quando temos um encontro com Jesus, já experimentamos do céu, uma parte do céu já aqui na terra. E Jesus então não a condena porque ela não precisava de condenação, já tinha suficiente, nasceu condenada, como todos os pecadores nascem. Jesus não faz esse tipo de abordagem de condenação, não que não fosse justo, porque era justo condenar, mas Jesus não estava ali para condenar, Jesus estava ali para pregar o Evangelho e para salvar. Esse é o ponto. E o que Jesus manda a gente fazer é a mesma coisa. O que Jesus manda a gente imitar e continuar a sua obra. No capítulo 14 ele fala para os discípulos se preparando para ir embora, para morrer e ressuscitar, preparando eles, não vou estar mais aqui, mas vai ter o Consolador, não se turbe o vosso coração, creiam em mim, creiam em Deus. Fala que vai fazer morada, e aí fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ali quando ele tem essa conversa com eles, ele diz assim: vocês farão obras maiores do que as minhas. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Que vocês vão fazer algo mais poderoso do que a morte e ressurreição na cruz? Não é isso. É que vocês vão alcançar pessoas que eu não alcancei. Jesus alcançou ali em Jerusalém, e o máximo que ele foi aqui. Ali, ó, Samaria. Um pedacinho ali para alcançar aquela mulher, e a partir daquela mulher, outros foram alcançados ali. Um grupo. Jesus também alcançou aquele gadareno, que é além das fronteiras, um pouco da região do povo judeu. Mas Jesus não foi muito longe. Por isso que Jesus falou para os discípulos no capítulo 14, assim: vocês vão fazer obras maiores do que as minhas. Mas o fato é que Jesus tinha um alvo, um objetivo de salvar pecadores. E quando ele manda os discípulos continuarem a sua obra, qual é a obra dos discípulos de Jesus? Condenar? É isso? Não, é salvar. Como que os discípulos continuaram a obra de salvação? Levando a pregação de Jesus, o Evangelho de Jesus, aquilo que eles testemunharam, aquilo que eles viram. Como que eu e você, que somos discípulos de Jesus hoje, no século 21, no bairro de Campo Grande, Rio de Janeiro, Brasil, somos continuadores da obra de Jesus, quando levamos a salvação. Veja, então Jesus, ele não olhou com um olhar de condenação, porque ela não precisava de condenação mais, ela precisava de outra coisa, ela precisava de misericórdia, de graça e de salvação. Então quando Jesus fala, chame o seu marido, para revelar o pecado, mas não para condenar, para revelar o pecado, para haver confissão, para que ela admitisse, e para que houvesse transformação. É necessário confessar pecado, é necessário admitir pecado diante de Jesus, para que haja manifestação de graça e transformação. Jesus não chegou para ela e deu uma doutrina, uma aula de doutrina. Olha, igual eu estou falando aqui, é preciso confessar pecado. Ele não fez isso. Ele só chegou, cadê seu marido? Pronto, expôs ela de uma vez com uma pergunta. Expôs ela para o mundo todo? Não, para ele. Para ele, porque ele tinha a água da vida para dar. Então ela ficou exposta para ele, para que ele pudesse dar essa água. Vocês estão entendendo o que Jesus fez? E é interessante que Jesus então fala isso com ela revela então a situação dela, e a verdade fica à tona. Ela é pecadora, precisa de um Salvador,
Jesus é o Salvador, está ali diante dela. E vamos avançando no texto. Mais um pouquinho, no verso então 20 até o 24, a mulher resolve falar de adoração. Por quê? Porque se ela precisa de salvação, ela precisa de Deus. É isso que ela mesma percebeu. E ela resolve falar de adoração, porque reconheceu nele que ele era um homem de Deus. Ela não tinha entendido que ele era o Messias. Vocês perceberam nos versículos que a gente leu, no começo do sermão, em que ele chega e fala, eu sou essa pessoa, o Messias. Aí ele vai lá e afirma. Mas antes de afirmar, ela não estava ainda pescando a ideia. Ela estava achando, esse homem é um homem de Deus. Esse homem é um profeta. Esse homem falou da minha vida. Revelou o meu pecado, que eu preciso me acertar com Deus. Mas ela não tinha entendido que ele era o Messias. E aí ela resolve conversar sobre religião. Sobre estar ligado a Deus. Sobre adorar a Deus e servir a Deus. Aí ela fala de adoração. Os próximos versos, do verso 24 até o verso 20 até o 24, ela vai discutir com Jesus a verdadeira adoração. E aí ela chega e começa a falar, os nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, por causa do templo, né? Do templo. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Ele está falando assim, vocês não tiveram a continuidade da revelação. A continuidade da revelação, que é progressiva, desde Gênesis, Adão, Sete, Noé, e depois Abraão, Isaac e Jacó, vem os reis, e depois os profetas menores, maiores, até que chega em Jesus. Essa revelação que é progressiva de quem é Deus, de qual é a graça, qual o tamanho, o alcance dessa graça salvadora de Jesus, essa revelação que é progressiva, Jesus está falando assim, vocês perderam ela quando se separaram do povo, é isso que ele está querendo dizer. Então vocês adoram um Deus que vocês não conhecem, porque perderam o fio da meada, vocês ficaram para trás, e nós, judeus, ele se coloca como judeus já tem conhecimento avançado desse Deus, dessa revelação. E aí ele explica, vocês então adoram o que não conhecem, nós adoramos, judeus, o que conhecemos, pois a profecia disse isso, a salvação vem dos judeus. Então ele se posiciona como judeu, como praticante da religião judaica, enquanto está conversando com a samaritana. Mas aí ele fala assim, no entanto, tipo assim, os judeus estão mais à frente, vocês ficaram para trás, mas Deus não deixou vocês para trás. No entanto, é isso que ele está querendo dizer, Deus quer salvar povos, tribos, línguas e de todas as nações. Deus não deixou os samaritanos para trás, Deus não deixou os brasileiros para trás, Deus não deixou, pensa num povo, Deus não deixou esse povo para trás. Por causa de Jesus, Jesus falou, no entanto, está chegando a hora. E de fato já chegou, eu digo para os irmãos, já chegou. O domingo chegou, não é isso? O domingo chegou, glória a Deus, não é isso? Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que aconteceu no domingo? O domingo chegou. O que aconteceu no domingo, diante daquela cena da cruz e Jesus morto? O que aconteceu depois daquele sepulcro vazio? O que aconteceu no domingo? O domingo chegou, Jesus ressuscitou, e o tempo chegou, aleluia, glória a Deus. E aqui Jesus falou, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores, que não vão ficar discutindo se é no monte, se é no templo, os verdadeiros adoradores, verso 23, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura, que o Pai se interessa, que o Pai receberá. E tem gente que interpreta esse texto, essa fala de Jesus, desconectada da história, e se confunde, e começa a ensinar na igreja, que existe um grupo de super adoradores, porque adoram o Espírito em verdade, e existe um grupo que mais ou menos,
que é adorador, mas é mais ou menos. Não tem isso na Bíblia. Só existe um grupo de adoradores. Ou você adora a Deus, de verdade mesmo, ou não adora a Deus. Ou você é um adorador, ou não é. E Jesus disse, estava chegando a hora, e a hora chegou, o domingo chegou, Jesus ressuscitou, e agora quem está em Cristo, nova criatura é, e agora se tornou um verdadeiro adorador. Aqui ele fala adoradores que adoram em espírito e em verdade. Eu pensava, quando eu não estudava direito a Bíblia, não sabia muita coisa, não estava muito atento, eu achava que adorar a Deus em verdade é de ser sincero, ser verdadeiro. Não é errado, totalmente errado isso, mas não é suficiente essa explicação. E adoração em espírito é aquela pessoa espiritual que fecha o olho e parece flutuar de tão espiritual que é. Eu também achava que era isso, mas não é isso que Jesus está falando. Adorar em espírito é porque essa pessoa é templo do Espírito Santo, e é o Espírito Santo, lá em Romanos está escrito, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que traduz na nossa limitação humana, para que a nossa adoração alcance aquele que é inacessível, que habita em luz inacessível, mas se fez acessível por causa de Cristo. Quando Cristo veio neste mundo, ele foi chamado de Emanuel, Deus conosco, o Deus acessível, que habita em luz inacessível, que nunca ninguém viu a Deus, diz o Evangelho de João, no capítulo 1, mas foi revelado e visto pelo seu Filho, que em Hebreus, Deus falava por muitos homens, mas falou de forma plena através de seu Filho, porque é a revelação, a expressão exata do ser de Deus, que em Colossenses 2,9, ele é quem? Ele é em Cristo, habita corporalmente no corpo de um homem, totalmente, plenamente a divindade, o ser de Deus, a revelação plena de Deus. É quando os discípulos falam, mestre, mostra-nos o Pai, ele disse, eu estou aqui com vocês, vocês não viram? É isso aqui que aconteceu. Adorar em espírito é ser transformado e templo do Espírito Santo, ser uma nova criatura e contar com o Espírito Santo para traduzir a sua limitação e a minha limitação diante de Deus, na sua música, canção, colocada como adoração, no seu serviço prestado, como adoração, na sua obediência, dedicada ao Senhor, como adoração, no seu culto solene do domingo, aqui na casa de Deus, como adoração. É o Espírito Santo, adorar em espírito, é contar com o Espírito Santo, é ter o Espírito Santo, e é no poder do Espírito Santo, amém? E adorar em verdade é estar firmado também em Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, adoração no Espírito, ser templo do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, e adoração na verdade, firmado na verdade, que é Cristo, a verdade revelada na Escritura, a palavra de Deus. Isso é um adorador que adora em Espírito e em verdade. E ele tem momentos em que ele peca, que ele luta com o pecado, mas o Senhor diz que se pecar, vocês têm um advogado. A palavra de Deus diz isso. Vocês têm um advogado, se pecar, confessa. Se confessarem os vossos pecados, não é isso? Que a palavra de Deus diz lá em 1 João. Ele é fiel e justo para purificar a injustiça, para perdoar de todo pecado. Então, eu achava que o adorador, que adorava em espírito e verdade, era um super adorador, que não pecava, que flutuava, que andava voando com os anjos. Não é isso. É alguém que está firmado na palavra de Deus, na verdade que é Cristo, e cheio do Espírito Santo. Amém? Então ele fala isso para ela, essa hora chegou, em que não vai ter mais discussão de monte, de templo. E aí ele diz, a adoração tem que ser em espírito e em verdade, verso 24. Por quê? Porque Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O templo é insuficiente, o monte é insuficiente, a água do poço de Jacó é insuficiente, o Velho Testamento, terminado ali em Malaquias, é insuficiente, é uma revelação insuficiente, boa, gloriosa, porém incompleta. É isso que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo assim, eu vim para que completasse o que faltava, eu sou a revelação máxima. É isso que ele está dizendo aqui. É necessário, para adorar a Deus,
é necessário adorar em espírito e em verdade. O que se fazia no Velho Testamento era uma figura, era uma metáfora, que era provisória até que viesse a realidade, que é Jesus. O tempo chegou, o domingo chegou, é isso que Jesus falou. Hoje nós vivemos a plenitude, hoje nós vivemos a plenitude da revelação, a plenitude do Espírito. Por isso você está aqui, lutando com o teu sono, com a tua carne, porque você está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, buscando mais dele, amém? E aí então, a mulher disse assim, aquele trecho que a gente leu, aí que ela fala, eu sei que o Messias vem, e que é chamado Cristo, quando vier ele vai me explicar tudo, tipo assim, eu estou entendendo, mas estou entendendo mais ou menos, então eu sei que quando o Messias vier ele vai explicar tudo, já entendi porque você é profeta, mas quando vier o Messias, aí eu vou entender tudo, é isso que ela está falando, aí Jesus falou assim, verso 26, eu sou o Messias, pronto, quer que eu desenhe? Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Já pensou você se deparar com Jesus, Jesus falar, eu sou o Messias, sou eu sou a solução, eu que resolvo o teu problema, eu que resolvo o teu problema com o pecado, eu que mato a tua sede, eu que tenho a água da vida. Mas você já teve esse encontro com Jesus. Mas eu fico imaginando esse momento em que Jesus está aqui, na terra, corporealmente, e ele falando com uma mulher dizendo, sou eu. É impactante, é impressionante. Eu não li, mas eu vou assim comentar aqui rapidamente, que a história continua. E aí a mulher, depois que Jesus revela que é o Messias, a mulher, os discípulos voltam, encontram com Jesus, eles tinham ido comprar comida, falam para Jesus, Jesus come um pouco, aí Jesus começa a falar que não precisa comer, que o que ele come eles não sabem, não entendem, que Jesus não precisa comer, e ainda diz mais, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Aí outro ensinamento que tem aqui nessa conversa, e aí de repente a história relata aqui, que a mulher foi embora dali daquele poço, e foi para onde ela mora, e ela foi fazer o quê? Ela foi arrumar mais marido? Ela foi arrumar mais homem na vida dela? Mais problema? Não. Sabe o que ela foi fazer? Ela não foi para aí, ela não fez curso, tudo bem que ainda não tinha igreja, né? Mas assim, ela não fez curso, nem deu tempo de ser batizada, né? Não tinha igreja. Mas sabe o que ela foi fazer? Ela foi contar para todo mundo da onde ela morava, que ela conheceu o Messias. Ela virou uma missionária, antes de ser missionária, antes de ter igreja, aquela região foi evangelizada por ela. Foi por isso que Jesus parou ali, para iniciar um grupo de pessoas que criam nele, e depois aquele grupo procurou Jesus, chamou Jesus, quer ouvir dele, e Jesus ficou com eles, aí falaram assim para Jesus, porque quem tem um encontro com Jesus quer ficar com Jesus, não quer deixar Jesus ir embora, não vai embora, Jesus fica aqui. O gadareno, a mesma coisa, quando Jesus libertou o gadareno queria ir embora com Jesus. Sabe o que Jesus falou para o gadareno? Que injustamente é chamado de endemoniado, ele não é mais endemoniado, né? Ele foi liberto e é nosso irmão em Cristo, e está no céu com certeza. Esse gadareno, Jesus chegou para ele, ele queria ficar com Jesus, Jesus falou para ele assim, não, volta lá para a tua terra, para a tua cidade, para a tua família, para onde você mora, e conta o que experimentou aqui, o que Deus fez na tua vida. Foi isso que Jesus falou. Ele virou um missionário, e você percebe a urgência. Um chamado transformador é o título do meu sermão. Por quê? Porque quem tem um encontro com Jesus é transformado para quê? Para transformar, para alcançar outras pessoas. Nós só estamos neste mundo para proclamar o evangelho para outras pessoas. Senão Jesus acabava com tudo, acabou, vão para o céu, morreu aqui. Por que Jesus não resolveu de uma vez? Porque ele confiou a missão dele, a missão do Pai, a mim e a você, como continuadores da obra dele. Por isso que ele não abre mão que eu e você sejamos radicais. Radicais contra o pecado, radicais na fidelidade do evangelho, radicais na obediência a Jesus, radicais em entender qual é o objetivo. E eu estava pregando para os jovens mais cedo e falando, tem gente que está procurando, correndo atrás de carreira, de casamento, de família, de um monte de coisa, e é verdade, está correndo mesmo. Tem que correr, mas tem que correr do jeito que Jesus ensinou a correr atrás. Sabe como é que Jesus ensinou a correr atrás de carreira, de família, essas coisas todas? Jesus falou assim, comer e beber
são demais coisas. Ele vai usar até exemplos da natureza, fala dos lírios do campo que são vestidos por Deus na natureza, são belos, fala dos passarinhos que são alimentados por Deus, para dizer assim, se Deus cuida dessas pequenas coisas, Ele não vai cuidar de vocês, portanto não fiquem ansiosos, e vai dizer assim, ó, não vem dar uma desculpinha que você tem transtorno de ansiedade, é quase que isso. Não ande ansioso, decida obedecer e não estar ansioso com o que comer e com o que vestir, que é teoricamente as coisas mais importantes que a gente corre atrás da vida aí. E ele fala assim, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que demais coisas? Comer e vestir, que são coisas importantes. Então Jesus, ele demonstra que a prioridade é outra. Então quando você se depara com essa história da samaritana, a samaritana quer uma água para não ter que mais ficar indo no poço. Jesus fala assim, a água que eu tenho é muito maior do que essa. E essa água mata a tua sede e transborda na vida de outras pessoas. Alcança outras pessoas. Eu queria terminar extraindo pequenas lições aqui desse texto que a gente leu. Primeiro, nós vemos que Jesus quebra barreiras e preconceitos. O evangelho é assim, quebra barreiras e preconceitos. Jesus, ele mostra a importância de ultrapassar barreiras. Não pode ter barreira dentro da igreja, não pode ter preconceito dentro da igreja, porque se você tem que alcançar todo mundo lá fora, como é que você vai alcançar se você é cheio de confusão, barreira aqui dentro? Então tem que começar a resolver aqui dentro para poder ir lá fora. Então Jesus, ele já demonstra que não existe rixa entre povos, entre pessoas e grupos. Ele demonstra que ele amou todas as pessoas e nós somos chamados também para amar todas as pessoas sem fazer distinção de onde elas são e da procedência delas, sem preconceito. Primeiro aprendizado é isso. Não tenha preconceito com pessoas. Você não gosta do irmãozinho? Você pode até não gostar, é possível, porque gosto é gosto, né? Você pode até não gostar, mas você tem que amar. Pastor Carlos recentemente pregou, eu tenho pregado para os jovens também, que o amor não é sentimento, é o quê? Mandamento. Se você esperar sentir alguma coisa por alguém, meu amigo, tu não vai amar ninguém. E Jesus mesmo disse que é muito fácil amar quem gosta da gente. Quero ver amar o inimigo, Jesus falou. Isso é divino, só Deus capacita. Então você não foi chamado, imagina amar o inimigo. Tu vai sentir vontade de amar o inimigo? Alguém vai? Eu estou com tanta vontade de amar aquela pessoa que me odeia, que quer destruir a minha casa, a minha família. Ele é tão lindo, vai ser assim? Não. Como é que você vai amar uma pessoa dessa? Você pode até não gostar dela, mas é pelo Espírito, é levando o Evangelho, é dando comida, bebida e o principal, o Evangelho. É isso. De repente, ele se converte e vira até um irmão, a gente não sabe. Mas nem tem promessa que o inimigo vai virar um amigo. Você só tem que amar. Você só tem que amar. Veja, então, não podemos ter barreiras. Devemos obedecer e imitar Jesus e confiar que qualquer dificuldade vai ser quebrada no poder do Espírito Santo, pela mensagem do Evangelho. Amém? Aprendemos isso? Amém. Dorme não, hein? Vamos lá. Estou bem aqui elétrico para ver se dá certo. Para ver se alguém acorda aqui. Número 2, desculpa. Outra lição. Oferecendo a água da vida, a água viva. Assim como Jesus ofereceu para aquela mulher, se nós temos que imitar Jesus, qual é o nosso papel? Oferecer a água da vida para aqueles que nós vamos encontrar e que estão com sede. E você sabe que não é sede de água de beber, mas é sede de Jesus, é sede do Evangelho, sede de salvação, sede de transformação. Ofereça a água da vida. Se você diz, e eu acredito, que você é um discípulo radical de Jesus, você deve oferecer a água da vida que Jesus ofereceu para aquela samaritana, o Evangelho. Terceiro aprendizado, vivendo em verdade e transparência. Jesus, ele lidou com o caso daquela mulher que estava em pecado e precisava resolver aquele pecado dela para ser transformada e depois levar a mensagem do Evangelho para aquele grupo onde ela morava e a coisa toda acontecer.
Jesus, ele teve que expor, revelar a situação dela, mas ele não revelou. Igual às vezes um grupo, tem gente que faz isso, né? Aqui não tem isso não, graças a Deus. Mas tem gente que vai orar e ora e revela o pecado da pessoa na frente de todo mundo. Senhor, abençoa aquela irmã que está em adultério com não sei quem, com não sei quem, que pegou fulano. Não é isso que Jesus fez. Não expôs aquela mulher. O que Jesus fez? Jesus, conversando com ela, só com ela ali, revelou para ela, porque a verdade é necessária. É preciso tirar as máscaras. É preciso confessar e assumir quem você é, de verdade. Ouvimos um testemunho de uma jovem aqui que assumiu diante de Deus quem era. E Deus, quando ela fez isso, Deus deu água e matou a sede dela. É isso. Precisamos assumir quem nós somos. Tem gente que quer se esconder. Hoje eu estou vestido de pastor, então eu tenho que dar uma disfarçada aí. Mas eu estou todo errado e ninguém precisa saber. Realmente, talvez ninguém precise saber, mas Deus precisa ouvir de você que você é pecador. Todo dia Ele quer, aliás, não é que Deus precisa, você precisa dizer para Deus quem você é, para que Ele possa dizer, não é mais isso. Eu te dou uma nova identidade, um novo nome, uma nova natureza. Você é meu filho. Precisamos viver em verdade e transparência. Terceiro aprendizado. Quarto e último aprendizado. Precisamos adorar em espírito e em verdade. Já aprendemos, não é isso? Adorar em espírito e em verdade, cheios do Espírito Santo. E em verdade, a verdade de Jesus, o Evangelho, Jesus que é a palavra, o verbo encarnado, a palavra revelada, cheios do Espírito Santo, cheios da palavra que é a verdade, cheios de Cristo em nós, firmados em Cristo. Precisamos viver uma vida de adoração, que não é apenas cantar grandes canções, lindas canções aqui, que é muito importante. A palavra de Deus nos ordena a adorar ao Senhor com canções, mas não apenas com canções, com a vida. Onde você vai, você está em adoração e em culto diante de Deus. No seu trabalho, você está em culto. Se você é um jovem, na sua faculdade, no seu curso, no seu casamento, na sua família, cuidando dos seus filhos, se relacionando com seus pais, você está diante de Deus em culto e em adoração. E Deus deve ser adorado em espírito e em verdade. Não existe essa história de vida secular. No meu trabalho secular, a sua vida toda, seja lá fora ou aqui dentro, ela é cristã. Ela é de Deus e diante de Deus. Tudo o que você faz é adoração ao Senhor. Meu irmão, última lição então, adore em espírito e em verdade, em todo o tempo, todo dia, toda hora, sem parar. Tenha temor, porque é muito fácil a gente estar aqui e fazer cara de crente e flutuar aqui, de tão espiritual que a gente é. O difícil é sair daquelas portas e permanecer fiel, lá no seu trabalho. Trabalha com banco, o dinheiro sobrou, pintou para você. O que você vai fazer? Não vai mexer, não é seu. Não é verdade? Aí pintou aquela situação com aquela pessoa, pintou um clima com aquela pessoa. Você é casado? O que você tem com isso? Nada. Você é solteiro, pintou um clima. Depende do clima. Se tem clima que é fornicação, é pecado. E tem clima que é de Deus, é para casar mesmo. Mas entende? A nossa vida toda é adoração ao Senhor. E deve ser levada a sério, com temor. Nós estamos em culto, aqui e lá fora. É isso que Jesus ensinou. Houve uma facilidade, não houve? Não tem mais problema de ter que ir para templo, não tem mais problema para ir para monte. Mas é uma facilidade. Agora tem uma dificuldade, uma seriedade, uma responsabilidade. Toda hora, em qualquer lugar, é culto. Tem a responsabilidade, tem a seriedade. Você está diante de Deus. Não brinque com Deus. Ele depositou em você o Espírito Santo para te conduzir, para te guiar. Não brinque com Deus. Adore ao Senhor em espírito e em verdade, cheio do Espírito, cheio da palavra, cheio de Cristo, que é a verdade. Concluindo,
Queria pedir para o grupo de louvor já vir aqui, eu quero cantar a música da água de novo. A água de novo. A gente preguei sobre a água, vou cantar de novo. Então, para concluir, eu queria dizer uma coisa para vocês aqui, terminar. O que Jesus tem para nós é um chamado para a transformação. O chamado de Jesus te transforma, me transforma, para que você possa transformar. É um chamado irresistível, porque é gracioso, é irresistível, porque ele é cheio de sabedoria, mas também é irresistível no sentido que não tem natureza humana que possa resistir ao encontro com Jesus. Aqui nós vemos que esse chamado de Jesus é um chamado que transforma, e é um chamado que nos leva à transformação. Então, meus irmãos, o encontro de Jesus com aquela mulher samaritana vai nos desafiar, e nos desafia hoje, nessa madrugada, a viver uma vida de transformação. É muito fácil estar aqui cantando, a gente aqui, todo mundo, glória a Deus, aleluia. Nós fomos chamados para uma vida de transformação. É glória a Deus, aleluia lá fora, é glória a Deus, aleluia no trabalho, é adoração onde Deus te levar. Porque você bebeu de uma água que não se esgota, você matou uma sede infinita, você tinha um vazio do tamanho de Deus, e foi preenchido por causa de Cristo, e de você transborda. Não tem condições da gente viver uma vida de aparência, porque se tivemos um encontro real com Jesus, se tivemos, eu creio que tivemos, aleluia, então lá fora transborda. Lá fora alcança, transforma pessoas. Foi isso que aconteceu com a samaritana. Ela saiu daquela conversa com Jesus e foi encontrar com os colegas, os amigos, os parentes da região dela. E aquele grupo correu atrás de Jesus e ficou com Jesus 2 dias. Aquele grupo teve um encontro com Jesus por causa daquela mulher. Ela não teve nem tempo de fazer curso de missões. Ela só contou que teve um encontro com o Messias. E é isso que deve nos mover. Nada contra cursos, eu sou uma pessoa que faz muito curso, nada contra, temos perspectivas, um curso espetacular, mas a gente tem hora que a gente só quer curso, mas não quer. A gente estuda sobre Jesus, mas não quer Jesus. A gente estuda sobre a Bíblia, mas não quer a Bíblia. A gente estuda sobre Deus, mas não quer Deus. Tem gente que adora, o pastor falou aqui, tem gente que conhece a Bíblia, é estudioso, mas não tem fé. Tem gente que adora estudar sobre Deus, mas não adora a Deus. Vou tocar na gente aqui que é do louvor, gente que canta. Tem gente que adora estar aqui, mas não adora a Deus. Nós fomos chamados para adorar em espírito e em verdade. Nós fomos chamados para ter uma resposta semelhante àquela samaritana, que nem tinha muita informação, mas com o pouco que ela teve, foi capaz de transformar onde ela morava. E tem gente que quer fazer missões na China, Inglaterra, no Japão, mas não consegue alcançar dentro da sua casa, às vezes dentro do próprio quarto, na mesma cama. Nós precisamos viver um evangelho verdadeiro, real, que alcança aqui na igreja, que alcança lá fora, que alcança dentro da sua casa. Tem gente que está querendo fazer reforma protestante, novo Martim Lutero, mas não consegue pregar 95 teses na porta do seu quarto, arrumar o quarto, tomar um banho, pelo menos, e ajudar dentro de casa, e dar testemunho. Aí quer mudar o mundo, mas não muda a própria cama. Deus tem nos chamado para viver um evangelho de verdade, para viver uma adoração real. Quem tem um encontro com Jesus não fica do mesmo jeito. E eu tenho certeza que há áreas na minha e na sua vida, tenho certeza, que precisam de abastecimento dessa água. Eu queria que você fizesse essa reflexão. Nós vamos cantar de novo essa canção. Eu não vou mais uma vez te chamar aqui para vir aqui à frente, mas eu queria que você refletisse sobre áreas da sua vida. Será que essas áreas não precisam de um abastecimento? Será que essas áreas não precisam que Jesus derrame da sua água, do evangelho? Até porque a sua vida é uma só. Se há áreas da vida faltando, então está faltando na vida toda. Eu queria encorajar você
a refletir sobre isso e ter um encontro com Jesus. Do lugar onde você está, nós já vamos cantar, você vai ficar de pé, fale com Ele. Fala para Ele que Ele tem água e você quer beber dessa água. Para que você saia daqui transbordando. Para que você saia daqui alcançando aqueles da sua casa, da sua vizinhança, aqueles que é até difícil falar porque não te levam até a sério, porque te conhecem desde pequeno, mas você foi chamado para pregar para eles também. Ah, mas eu tenho vergonha porque eles vão me distratar, vão rir de mim. Isso é privilégio. Se eles distratarem você, é privilégio. Se eles cuspirem em você, é privilégio. Está esperando o quê? Corre para isso. Porque quem sofrer por Jesus, quem for perseguido por Jesus, Jesus chama de bem-aventurado. Não tenha medo. Corre e abraça isso. Sofra por Jesus. Apanhe por Jesus. Seja abandonado pelas pessoas por causa de Jesus, mas não deixe de levar a mensagem. Conte para todo mundo o que Jesus fez na tua vida. Conte para todo mundo o encontro que você teve com Jesus. Conte para todo mundo dessa água que você bebeu e não tem mais sede. Amém? Vamos cantar mais uma vez.